problema prático 10.9, e ele pede para nós determinarmos o equivalente de TVNAND nesse circuito da figura abaixo. Então esse é um circuito o qual temos uma diferença de potencial aqui V0 entre estes elementos que nós vemos aqui em cima, um resistor de 8 ohm e um indutor J4. Temos aqui também esses dois conjuntos de elemento aqui embaixo, né? Um resistor de 4 ohm em série com capacitor menos J2. Temos uma fonte de corrente de 5 A com uma fase de 0, tá? E aqui nós temos uma fonte de corrente dependente da voltagem, 0,2 V0, onde esse V0 é a diferença de potencial aqui entre esses dois terminais, tá? Esse problema ele se torna interessante porque quando a gente for calcular a impedância de TVNAND, nós não temos como desligar a fonte ou fazer como zero a fonte de corrente dependente da tensão. Tá? Então isso vai ser bem importante para a gente saber o que fazemos com esses casos. Tá? Então, antes de tudo, vamos determinar algumas associações. Vamos definir Z1, tá? A impedância Z1, como associação desse conjunto de componentes que nós temos aqui em cima. Nós temos Z2 como o conjunto de componentes que estão aqui. Vamos refazer esse circuito, reescrevendo em termos de Z1 e de Z2. Então está aqui o circuito aqui embaixo para a gente. Definimos um nó aqui nesse ponto e vamos aplicar a lei de Kirchhoff para a corrente ao nó que eu chamei de V1. Esse nó V1, nós vamos ter essa corrente aqui descendo, se a gente definir aqui como um potencial de referência, um aterramento. Qual que é essa corrente? É esse potencial dividido por essa impedância. É esse termo que nós temos aqui, o primeiro termo. Mas esta corrente que está subindo, ela está vindo desse nó para esse nó. Lembrando que a corrente sempre flui do maior para o menor potencial. Então nós temos V1 menos VTH dividido por Z2, onde quem é o VTH? É a diferença de potencial entre o terminal A e o terminal B. E esse terminal A é o mesmo que este ponto, o terminal B é o mesmo que este ponto que está aqui. Bom, o que mais nós temos? Nós temos saindo aqui também, ó, todas essas correntes estão saindo do nó, então nós temos saindo do nó a corrente de 5 A com uma fase zero. Então com isso, nós definimos a lei de Kirchhoff para a corrente ao nó V1 e a corrente que nós vemos aqui apontado por essa seta. Então vamos lá, vamos voltar com os valores. Então no lugar de Z1 a gente coloca 4 menos J2, no lugar do Z2 8 mais J4 mais 5. Tá? Vamos agrupar esses termos, vamos deixar aqui assim, vamos agrupar esses termos colocando V1 em evidência. Quando a gente coloca V1 em evidência, nós vamos ter este primeiro termo, nós vamos ter este primeiro termo, que está aqui, e depois este segundo termo, menos o VTH, que é o termo que está aqui, mais 5 igual a zero. Podemos fazer essas contas aqui, pessoal, vindo do lado, calcular o MMC, depois racionalizar. Todos esses são métodos que dá para a gente fazer. No entanto, não tem por que gastar tempo fazendo essas contas na mão. Faça a primeira vez. Fez lá no início do curso, quando nós definimos tensão alternada e corrente alternada, depois a gente usa ferramentas, podemos usar a nossa calculadora, podemos usar alguns sites que faz isso, podemos usar o Scilab que faz isso, e é o que eu ando fazendo aqui no nosso curso, né? Eu peguei o termo entre chaves, eu coloquei ele aqui e ele calcula para mim, ele dá aqui na forma de fração e aqui os números descritos de uma forma mais direta, e aqui embaixo nós temos a notação polar desses números. Então a gente pode substituir tudo que está aqui dentro já por 0,3 mais J 0,05 menos o VTH, aqui está o VTH, é 1 sobre 8 mais J4, tá? E aqui está na notação decimal e aqui na notação polar. Tá? Então eu coloquei aqui o menos, continua esse menos que está aqui em cima, VTH que multiplica 0,1 menos J, né? Aqui a gente tem um menosinho, menos J 0,05 mais 5 igual a zero. Olha, aqui a gente tem, né, o número complexo na forma gráfica, né, que é o eixo imaginário, que é o eixo real, e aqui a gente consegue visualizar bem onde está o ângulo, né? Então aqui esse ângulo negativo significa que está abaixo da linha horizontal, que é o eixo dos reais. Okay? Então a gente pode isolar
Uma forma de escrever isso é isolar a expressão para V1, tá? Eu deixei ela isolada, mas depois lá na frente vocês vão verificar que eu não preciso, né? Eu vou voltar com ela aqui, ó. Eu estava vindo aqui por um caminho, mas eu resolvi voltar depois e resolver na forma matricial e usar as ferramentas como o Scilab para resolver. Bom, de novo, vamos pegar aqui a expressão aqui. Eu isolei o V1, né? Ele me deixa o V1 de uma forma um pouco mais simples, de novo, fazendo os cálculos no Scilab. Vamos verificar que a gente não vai usar essa notação. Tá? Mas ela está aqui caso a gente queira fazer por substituição o problema. Vamos aplicar agora a lei de Kirchhoff para corrente ao nó envolvendo o VTH. Então nós temos dois nós, o V1 e o nó que eu chamei de VTH. Bom, o que nós temos aqui no VTH, né? Olha, eu tenho esta corrente chegando no nó VTH, né? Essa corrente está chegando no nó, essa corrente também está chegando no nó, e essa corrente aqui também está chegando no nó. Bom, como aqui eu adotei positivo todas as correntes que saem do nó, aqui eu adotei negativo todas as correntes que entram no nó. Bom, é claro que se a gente multiplicar tudo isso daqui por menos 1, tudo fica positivo, então dá na mesma, tá? Mas eu só coloquei esse sinalzinho aqui para a gente ficar claro que quando a corrente está saindo no nó foi adotado como positivo, quando a corrente entra no nó foi adotado como negativo. Mas, de novo, se nós multiplicarmos por menos 1, voltamos no valor inicial. Bom, então aqui nós temos, olha, esse menos aqui eu joguei para dentro dessa igualdade, então ao invés de ficar V1 menos VTH, tudo isso multiplicado por menos 1, né, ficou VTH menos V1 dividido por Z2, está aqui o Z2, né, menos 5 é essa fonte que está aqui, menos 0,2, né, V0. Mas quem que é V0? O V0, pessoal, é a diferença de potencial entre este ponto, vou fazer aqui, ó, entre este ponto e este ponto. Mas este ponto é o V1, esse aqui é o VTH. Então, no lugar do V0, eu coloquei V1 menos VTH. Então, vamos lá, vamos agrupar todos os termos envolvendo VTH. Temos aqui, ó, o 1 dividido por 8 mais J4, que é este termo que está aqui. Este menos com este menos fica mais, então vai ficar 0,2 VTH. Pus aqui mais V1 em evidência. Como eu pus mais V1 em evidência e esse termo é negativo, o sinal veio aqui para dentro do parênteses. Menos 0,2. E aqui, o 5 eu passei para o lado de cá da igualdade. Né? Esse 5 aqui, ele veio para o lado de cá, então se ele era negativo, ele fica positivo. Mais uma vez, fazendo todos esses cálculos para a gente dentro do Scilab, nós podemos escrever que a tensão de Thevenin, né, o VTH, ela pode ser escrita dessa maneira que está aqui, 0,3 menos J 0,05, mais o V1, né, lembrando que o V1 é essa diferença de potencial aqui, né, é essa tensão nodal, que multiplica menos 0,3 mais J 0,5, tá? Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que eu vim por um caminho, isolando a expressão para V1, mas no final das contas, eu vinha num caminho para V1, né, isolando V1 para poder fazer por substituição, mas no fim das contas o que eu utilizei foi essa expressãozinha aqui em cima, ó, essa expressão que está aqui. Eu juntei as duas equações aqui embaixo, essa equação 1 aqui, a equação 2, né, e essa equação aqui que eu vou chamar de 1 estrela, né, só para diferenciar. E escrevi essas equações aqui na forma matricial, né. Eu peguei primeiro a equação 1, né, este termo que está aqui é o termo que multiplica V1, é o termo que se encontra aqui. Esse termo que multiplica VTH, então repara que esse menos, ó, eu joguei aqui para dentro, então ficou menos 0,1, aqui era menos, ficou mais J 0,05. Aí eu peguei a segunda equação, 0,3, primeiro o termo que multiplica V1, peguei esta equação, o termo que multiplica V1, menos 0,3, mais J 0,5, esse é o termo que multiplica V1, é o primeiro termo que nós temos aqui. Depois o termo que multiplica VTH, 0,3 menos J 0,05. Tudo isso fazendo vezes a matriz coluna, que são a matriz das tensões nodal que queremos determinar. E tudo isso é igual à matriz resultado, né? Essa matriz aqui está relacionada com as fontes de correntes que temos no circuito, né? Bom, esse termo eu passo para o lado de cá da igualdade, ele fica menos 5, é o que está aqui. Esse aqui já está depois da igualdade, fica igual a 5.
Então, se nós multiplicarmos essas matrizes, a gente recupera essas duas equações. Tá? Como vamos resolver isso daqui? Nós vamos até o Scilab, escrever isso na forma matricial. Então, está aqui, olha, na forma matricial, R igual esse primeiro termo, ele está escrito aqui. Repara que o símbolo de unidade imaginária, ele é dado pelo símbolo de porcentagem I. Tá? Então, se eu quero escrever o J lá no Scilab, o J se escreve como porcentagem I. Tá? Então, por exemplo, 3J lá no Scilab vai ser 3 asterisco porcentagem I. É assim que a gente escreve isso lá no Scilab. Então, é o que está sendo escrito aqui embaixo, né? Esse termo 0,3 mais J 0,05. O segundo termo, eu uso a vírgula para separar os elementos na mesma linha. O segundo termo dessa linha está aqui. Aí agora eu vou para a próxima linha, tá? Então eu ponho ponto e vírgula. Ponto e vírgula, ele vai escrever os termos dessa linha. Primeiro este daqui, está aqui embaixo. Depois esse daqui, está aqui embaixo. Nós damos um Enter e nós temos aqui a forma matricial. A gente pode comparar uma com a outra e verificar que elas estão iguais. Depois definimos a matriz resultado, né? Essa é a matriz resultado, é uma matriz coluna. Então, na primeira linha, menos 5, ponto e vírgula, a segunda linha 5. Damos um Enter e está aqui embaixo o termo. Como que a gente faz para determinar? Essa matriz aqui, pessoal, ela é uma matriz condutância, né? Então, a gente tem uma matriz condutância vezes uma matriz V, e isso é igual a uma matriz resultado. Eu quero determinar esse V, né? É esse o conjunto de V que está. Então, eu vou multiplicar o lado esquerdo aqui pela inversa de G, que é a matriz condutância. A matriz condutância continua, vezes V. Mas se eu multipliquei o lado esquerdo por esse termo aqui, que é a inversa, né? O lado direito eu também tenho que fazer a mesma coisa. Então fica a inversa de G vezes a matriz I. Isso daqui, a inversa de uma matriz vezes a matriz, me dá a matriz identidade. A matriz identidade vezes qualquer matriz me dá a própria matriz, né? Então tá aqui. A própria matriz V, eu posso determiná-la como a inversa de G vezes a matriz I. Essa definição é que eu escrevi aqui embaixo. V é igual a inversa de R, né? Eu chamei de R aqui, vezes I, tá? Mas se a gente for lembrar, na verdade isso aqui não pode ser a inversa de R, né? Essa aqui tem que ser a própria matriz condutância, né? Na análise de malhas a gente teria a matriz R. Então, quando eu faço isso, eu encontro esse conjunto de resultado. E lembrando que o segundo número aqui, o segundo termo, é exatamente a tensão de Thevenin, e ela está aqui expressa na forma, retangular e também na forma polar. É mais comum utilizarmos o resultado de tensões de correntes na forma polar, tá? Como já verificamos anteriormente. Bom, fizemos a primeira parte do circuito. Agora nós vamos resolver a segunda parte do circuito, que é determinar a tensão, que é determinar a impedância de Thevenin. Como calculamos a impedância de Thevenin? Para obter a impedância de Thevenin, nós temos que fazer todas as fontes no circuito igual a zero. Vamos olhar quais as fontes que a gente tem no circuito. Vamos lá voltar no circuito. Está aqui o nosso circuito. Temos que fazer essa fonte aqui igual a zero. Então, se é uma fonte de corrente, nós vamos substituir isso por um circuito aberto. Tá? Então, vamos voltar aqui embaixo. Vocês vão verificar que aquela fonte que estava aqui, a fonte que estava aqui, ela foi desconectada. Ela não está mais, certo? No entanto, nós temos ainda no circuito uma fonte de corrente dependente da tensão. Quando nós temos essa fonte de corrente dependente da tensão em um circuito e nós estamos tentando determinar o equivalente de Norton, o equivalente de Thevenin, o resultado não sai mais, não sai diretamente como antes, como uma associação de impedâncias. Aqui precisamos fazer o quê? Estimular, né? Precisamos dar essa fonte, ela depende de parâmetros do circuito. Então, se a gente não tiver uma fonte independente para alimentar essa fonte dependente, ou seja, vai ter que passar uma corrente aqui em cima para poder gerar uma diferença de potencial para essa fonte ter um valor. Se nós não fizermos isso, não dá para a gente fazer o equivalente a impedância de Thevenin para esse caso. Então, o que é sugerido, o que é proposto? Ligar uma fonte de corrente ou de tensão de valor conhecido. Eu coloquei um valor de corrente I0. Lembra que o circuito ele tem que ser linear?
Se ele é um circuito linear, então eu não posso... se ele é um circuito linear, não importa o valor de S que eu coloco, porque o valor de V0 que eu vou estar determinando vai ser proporcional a esse S. Vocês vão verificar que eu não dei valor nenhum para o IS. Tá? Então, o que foi feito aqui? Foi feito o seguinte, eu pus uma fonte entre os terminais AB, tá? Os terminais AB estão aqui, eu liguei uma fonte IS entre os terminais AB e medi a diferença de potencial VS. E dela eu calculei a tensão de TVNAN, a impedância de TVNAN, com uma relação VS sobre S. Usei lei de Ohm, ou definição de impedância, que nós temos aqui, tá bom? Então, uma vez que eu já coloquei isso aqui, basta determinar quem é o VS, eu sei quem é meu IS, faço a razão e acho a impedância de TVNAN. Então, eu peguei e vou fazer isso aqui por um divisor de tensão. Então, olha, quem é esse V0? Esse V0 vai ser proporcional a essa tensão VS que tem no meu circuito. Lembrando que este ponto aqui está em comum, esse nó que está aqui em cima é o mesmo nó que está aqui em cima, tá bom? Então, quando eu faço isso, aplicando o divisor de tensão, esse sinal menos aqui, ele surge por causa que essa polaridade é positiva enquanto essa é negativa, então tem um sinal menos, né, uma polaridade contrária, e aqui é um divisor de tensão normal, Z2 dividido por Z1 mais Z2 vezes VS, tá? Podemos aqui guardar esse resultado. Uma outra relaçãozinha que eu vou aplicar é a lei de Kirchhoff para a corrente a esse nó que está aqui em destaque, tá? Aplicamos a lei de Kirchhoff que está aqui em cima. Quando a gente aplica a lei de Kirchhoff aqui, nós vamos ter o quê? Olha, nós temos saindo do nó, quais correntes está chegando no nó? Essa corrente está chegando no nó, essa corrente está chegando no nó e essa outra que está saindo do nó. Ok? Eu adotei como as correntes que estão chegando negativa, elas estão aqui, 0,2 V0, menos IS. Essa corrente que circula por esse lado, que é essa diferença de potencial VS, né, que é entre este ponto e este ponto, dividido por todas essas impedâncias que estão aqui, Z1 mais Z2, né? Então eu tenho essa corrente de destaque em verde saindo aqui do circuito, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa equação para V0, e jogar aqui dentro. E aí eu elimino a dependência de V0 e tenho em função de VS, né? Que é a diferença de potencial que está ali em destaque. Então nós ficamos com VS, a primeira parte fica igual, VS dividido por Z1 mais Z2, menos 0,2 V0, mas quem que é V0? V0 é tudo isso aqui, ó. Tudo isso é V0. Então, V0, esse termo 0,2 ficou em função de VS também. Tudo isso igual a IS, né? Eu passei o IS para o lado de cá, com sinal positivo. Bom, a primeira parte que eu fiz aqui agora foi colocar o VS em evidência. Quando eu coloquei VS em evidência, eu fiquei com 1 mais 0,2 Z2. Esse termo aqui, ó, Z1 mais Z2, e aqui também tem Z1 mais Z2, eu passei para o lado de cá, ó, multiplicando o IS. Se eu pegar isso daqui e passar dividindo, eu tenho que VS, olha, VS é igual a todo esse termo aqui, que só depende das impedâncias do circuito, esse que está aqui, vezes o valor de IS. Vamos até o Scilab, colocamos todos esses termos aqui dentro, ele me dá uma forma reduzida dele, ou mesmo na notação polar, tá? E nós sabemos que a impedância de TVNAN, ela é VS dividido por S. Então, esse termo que eu encontrei aqui, ele é exatamente, olha, se eu pegar esse IS e passar dividindo, eu vou ficar aqui um VS dividido por IS, e isso é exatamente a tensão de TVNAN. E nós calculamos aqui a tensão de TVNAN como 4,43 menos J 0,59. E aqui está o circuito, né? A tensão de TVNAN e a impedância de TVNAN. Podemos usar aquela relaçãozinha de transformação de fontes, né? Aqui está as equaçõezinhas de levar uma até a outra e encontrar qual é o equivalente de Norton. Lembrando que o equivalente de Norton é exatamente a tensão de Norton, é exatamente a tensão de TVNAN. Então essa tensão que está aqui é a impedância de Norton, é exatamente a impedância de TVNAN. Então está aqui em paralelo com uma fonte de corrente que a gente calcula através do VTH dividido pelo ZTH, que é a tensão, impedância
de Norton, né? E com isso a gente finaliza esse problema, né? Ele tem um lado interessante, né, que eu vou só resumir aqui para vocês, que é o fato de ter uma fonte de corrente dependente da tensão, poderia ser dependente da corrente também. Isso fez com que colocássemos aqui uma fonte de corrente de valor conhecido. Eu não dei nenhum valor para essa fonte, vocês repararam, né? Porque o valor de VS que eu encontrei é proporcional ao IS, então eu deixei em função, ó. Basta ver que a proporcionalidade já está aqui, ó, tá? Então foi isso que nós fizemos aqui. Poderíamos ter ligado uma fonte VS conhecido e calculado o IS, né? Daria na mesma também, tá? Qual valor, qual fonte a gente utiliza? A gente vai verificar isso em tentativa e erro, tá bom? Aquele que deixar o circuito um pouco mais simples, tá? Então, com isso, a gente termina mais esse probleminha aqui de equivalente de Norton e equivalente de TV não. Bem, obrigado.